Thiago também, marido da Thaís, colega da nossa obra Thaís, sua família também. Tem algum visitante aqui conosco hoje? Alguém que vai da nossa igreja? A irmã, seja bem-vinda. Queria que a senhora olhasse para baixo agora, irmão. Olha para o chão, por favor. Ó, esse lugar aí ele é seu, viu? Está reservado para você. Toda vez que você quiser vir aqui, esse lugar vai estar sempre reservado, porque na casa de Deus sempre tem lugar para mais uma pessoa. Beleza? Então estamos finalizando hoje os 10 dias. Eu convido a você que abra a sua Bíblia. O texto base está no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus, puxa, esqueci minha família, hein? O mais importante, hein? Nossa, quase que eu chego até em casa hoje, mas não iria entrar, né? A minha esposa ali, Camila, e meu filho, dá um tchauzinho, acabei esquecendo, né? Também as joias raras da minha vida, que nos acompanham sempre. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. O tema da mensagem dessa manhã é: a porta continua estreita. Todo mundo aí achou Mateus 7, capítulo 7, versículo 13 e 14? Muito bem. Então, por sua fronte, vamos orar mais uma vez, que agora nós vamos literalmente abrir e estudarmos a palavra de Deus. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, te agradecemos mais uma vez por o teu Santo Espírito nos trouxe aqui. Que o Senhor possa dar a cada um de nós, nesse momento, porção dobrada do teu Espírito. Não só para nós falarmos, mas para compreendermos essas grandes verdades que o Senhor tem para cada um de nós. Nos abençoe, nos guarde, esteja conosco, ou melhor, continue conosco nos momentos a seguir. E Senhor, nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, não sei qual é a sua versão, mas o conteúdo é o mesmo. Na minha versão, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil. São o quê? Muitos ou poucos que a encontram? E são poucos que a encontram, exatamente. O contexto desses dois versículos, dessa pequena perícope, desse pequeno comentário aqui de Jesus no capítulo 7 de Mateus, ele está no grande contexto do Sermão do Monte. Se eu pudesse dar um dever de casa para vocês essa semana, eu diria assim, ó, pessoal, leiam essa semana Mateus, esses 3 capítulos, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, ok? Alguns teólogos dizem que esse Sermão do Monte que Jesus fez, que apesar de ser no início do livro de Mateus, ele foi preferido nos últimos 6 meses antes da morte de Jesus. Alguns chegam a dizer que ele é quase um comentário bíblico que Jesus faz no Antigo Testamento. Por quê? O Antigo Testamento ele é muito citado nesse contexto do Sermão do Monte. Outro ponto interessante sobre o Sermão do Monte é o seguinte: em síntese, Jesus está dizendo assim para cada um de nós, para quem tiver a oportunidade de ler esses 3 capítulos, ele diz assim: esse é o tipo de caráter das pessoas que eu espero que estejam comigo no reino. E esse estilo de vida que eu espero que vocês tenham no reino, eu posso também dar para cada um de vocês aqui hoje, nessa terra, desde que vocês façam o quê? Desde que vocês me busquem. 2 teorias muito comuns hoje no nosso mundo que esse texto aqui ele joga por terra. Primeiro é a teoria do universalismo. Então, o que é a teoria do universalismo? Existe uma teoria no mundo cristão hoje que diz assim, que Deus é amor, Deus é bondade. E o Deus é tão amor e tão bondade que ele não vai permitir que ninguém se perca no final dos tempos. Todo mundo vai ser salvo. Olha que teoria bonita, ou seja, a teoria do universalismo, todos serão salvos. Independente do que você fizer aqui nessa terra, todos são salvos. E esse texto aqui fala que não, aqui fala que as pessoas que vão entrar para a porta estreita são muitas ou poucas? Poucas, ok? Segundo contexto, ou segunda conclusão que eu posso tirar desses 2 versículos. É uma teoria que continua em voga e já está em voga há décadas, a teoria da graça barata. Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Ok? Então não existe isso. Na verdade, a caminhada cristã é uma caminhada diária. Eu posso estar salvo hoje e amanhã pode ser que eu não vou a salvo. Isso depende de Deus. Mas esses 2 versículos, eles ganham um ar um pouco mais profundo, ou uma cobrança um pouco maior, se nós formos ver ele no livro de Lucas. Fala aí 2 livros à frente, Lucas capítulo 13, versículo 24. Lucas 13, 24. Isso aqui é Jesus falando, irmãos. Lucas 13, 24. A gente vai ler o versículo 23, porque o 23 vai dar um pouco do contexto. No primeiro contexto de Mateus é no Sermão do Monte. Esse contexto aqui é Jesus foi abordado por uma pessoa e alguém simplesmente fez a seguinte pergunta. Lucas capítulo 13, versículo 23.
Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Alguém fez essa pergunta para Jesus. Olha a resposta de Jesus. Ele respondeu, versículo 24. Qual é a primeira palavra, o primeiro adjetivo que aparece na Bíblia de vocês? Esforçai-vos. Alguém tem alguma versão diferente? Confiai, ok. Na minha versão diz assim: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Se nós formos para o grego para tentar entender o que é essa palavra esforçar-se, né? Esforçar-se, mas a salvação não é de graça? Que história é essa de esforçar-se? No grego, essa palavra esforçar-se, ou esforço, ela é o agonizomai. O que significa? Empenhar-se, lutar-se. O agonizomai, nessa palavra esforçar-se, envolve a ação e a atitude da nossa parte como cristãos. Sem isso, e foi Jesus quem disse essas palavras, não teremos condições de lutar contra o pecado nesse mundo. Aí alguém pode chegar e dizer assim: nossa, então quer dizer que a salvação, para me salvar, eu tenho que me esforçar. A salvação não é de graça? Não. A salvação é de graça. Só que o que acontece? Para nós que somos adventistas, a gente sabe que o processo de salvação ele envolve 3 fases. A primeira fase é a justificação, a segunda fase é a santificação e a terceira fase é o quê? A glorificação. Se nós fôssemos traduzir para o português, o que significa? Justificação seria o passado, tempos verbais. Justificação seria o passado, santificação presente e glorificação futuro. Por quê? Glorificação é quando nós formos termos encontros missionários e formos morar com ele durante 1 milênio no céu e depois voltarmos para a terra renovada. Lembrando que então, são 3 processos: justificação é passado, santificação é presente e glorificação é futuro. Ou seja, vamos pegar o caso da mulher adúltera, que foi pega adultério, foi levado para aquelas pessoas para Jesus julgá-la. Em nenhum momento Jesus chegou e disse assim: olha, a partir de agora eu vou te pegar um sermão, tu vai ter que conhecer as 27 doutrinas da igreja para poder ser salvo. Não. Ele chegou e disse assim: perdoados estão os teus pecados. Só que o complemento foi o quê? Vai e não peques mais. Por que a Bíblia passa, ou Jesus passa a maior parte do tempo da sua vida abordando mais o processo de justificação, que é o processo da entrega? Depois vem santificação para transformação. Porque nós entendemos que Jesus teve 3 anos e meio para pregar para esse mundo. E durante esses 3 anos e meio, ele pegou uma igreja durante 400 anos sem nenhum profeta. Então o foco da pregação de Jesus tinha que ser justificação. Tinha que ser: vai como você está, e posteriormente ocorre essa mudança. São raras as vezes que Jesus comenta nesse processo de santificação, da caminhada cristã, como tem que ser a caminhada cristã. Ou melhor, ele é tão explícito como ele é nesses versículos. Esforça-se. Então pergunto, essa parte do esforça-se, Jesus está falando em qual processo? É o processo de justificação ou santificação? Justificação ou santificação para nós esforçarmos? Processo de santificação. Santificação é o processo de justificação. O que acontece? Imagine que não tem uma pessoa que não é da igreja hoje, ela decide aceitar Jesus, ela foi justificada. Ela não tem que fazer nada para ser salva, ela tem que aceitar Jesus. Ok? Só que depois que ela aceita Jesus, existe o processo de santificação, as mudanças. Então Jesus está falando para os tipos de pessoas que já são convertidas, possivelmente um judeu deve ter feito essa pergunta para ele, e diz assim: beleza, ok, o processo de justificação está ok, agora nós vamos começar o processo de santificação. Esforce-se, empenhe, lute diariamente para conseguir entrar por essa porta estreita. Ou seja, Jesus nos convida a não ficarmos congelados no processo de justificação. Aceitei a justificação, agora eu posso continuar como eu estou, fazendo aquilo que eu quero, e Deus vai me aceitar. Não. Depois da justificação, depois de Jesus ser o seu Salvador pessoal, você tem que começar a mudança, que é o processo de santificação. Né? Ou seja, o Evangelho de Cristo é algo que requer uma decisão e um compromisso. Aí entra um detalhe muito importante. A morte de Jesus, ela foi por todos. A morte de Jesus, ela é para todos. Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9, por favor. A morte de Jesus, ela foi e é para todos. Lá no finalzinho da Bíblia. Na minha versão diz assim: na verdade o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é o quê?
paciente, longânimo por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Ou seja, a morte de Cristo foi por todos. Ele não deseja que ninguém seja destruído. Agora tem um detalhe importante. A salvação, ela não é para todos. Isso nós temos que saber separar. A morte de Jesus foi por todos, agora a salvação não é para todos. Por quê? Se a salvação fosse para todos, eu estaria pregando universalismo aqui. Eu só nem como está, não precisa mudar. Ou seja, a morte de Jesus foi por todos, a salvação não é para todos. 2 textos bíblicos comprovam isso que eu vou dizer agora. Porque tem muita gente quando é assustado, nossa, está falando alguma heresia? 1 João 9. 1 João 9, agora não sabia, por favor. 1 João 9. Vou pegar 2 textos bíblicos para comprovar de que a morte de Jesus foi por todos, mas a salvação não é para todos. 1 João 9. Diz assim, se eu não estiver errado. Se, é uma conjunção condicional, se confessarmos nossos pecados, ele é o quê? Cadê o nome? Para nos perdoar os nossos pecados. Ou seja, a salvação depende do quê? Depende da minha entrega a Jesus e fazer a sua vontade. Segundo texto, que é o mais profundo ainda, agora no Evangelho de João, João 17,3. Acho que ele vai ficar um pouco mais claro. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, o quê? Que reconheçam a Ti como único Deus e a Teu Filho a quem enviaste. Ou seja, irmãos, eu não estou pregando uma heresia aqui. Cristo morreu por todos. A salvação, ela é acessível a todos. Só que, infelizmente, ela não é para todos. A pessoa vai ter que recusar. Esse segundo texto de João é muito enfático. Se aceitarmos a Jesus Cristo, ou seja, a vida eterna é essa. Aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador, aceitarmos a Deus como nosso Criador e Salvador, e a Seu Filho a quem nos enviaste. Para ficar bem um pouco mais claro essa questão de Mateus, eu queria fazer a seguinte analogia aqui. Quantos aqui gostam de viajar? Todos, né? Imagina que você está viajando no domingo com a sua família para ir a algum parque, você saiu atrasado e está perto do horário do meio-dia. Ok? Perto do horário do meio-dia. Aí, para quem tem filho pequeno, sabe que a cada 1 hora, 1 hora e meia, ele quer estar arrumando alguma coisa, quer pedir alguma coisa. Né? Chegou lá, papai, estou com fome, mamãe, estou com fome. Você não tem nada no carro. Só que meio-dia horário do quê? Horário do almoço, né? Se meio-dia horário do almoço a gente está andando, daqui a pouco não tem nenhum restaurante, não tem nada para parar. Só que no meio do nada, aparecem 2 restaurantes. O primeiro restaurante tem ali uma família, no máximo 2 famílias fazendo uma refeição. No segundo restaurante ao lado, deve ter mais de 100 carros, mais de 200 famílias fazendo uma refeição, ou seja, um restaurante quase vazio e outro restaurante repleto de gente. Pergunto, para quem está acostumado a viajar e parar para comer, a gente para no que tem mais gente ou para no que tem menos gente? Mais gente, né? Essa é a lógica, né? Se eu estou viajando, não conheço o local e vejo 2 restaurantes, um tem muita gente e outro tem menos gente, eu paro sempre onde? Do que tem mais gente. É unanimidade ou não? Alguém pararia no que tem menos gente? Acho que é unanimidade, né? Todo mundo vai entender que se tem mais gente naquele restaurante, subentende que a comida, exatamente, subentende que a comida é melhor. Ou seja, esse texto em Mateus, ele diz que é exatamente essa visão de mundo hoje. As pessoas seguem o quê? As multidões. Por isso o caminho largo atrai mais pessoas. Por que o caminho largo atrai mais pessoas? Porque ele é mais chamativo, ele é mais vistoso aos olhos. E hoje a gente sabe que realmente muitas e muitas pessoas, ainda mais nessa área digital da internet, as pessoas têm muitos seguidores e aquilo que a pessoa faz, independente de estar de acordo com a vontade de Deus, não, as pessoas fazem. Por quê? Porque as pessoas hoje conseguem arrebanhar multidões. Mas nas inúmeras opções de sermos felizes que o mundo nos apresenta, Cristo deixou bem claro que nós somos chamados para o caminho largo ou o caminho estreito? Estreito. Então, infelizmente, se você no ramo ou no sentido espiritual está indo junto com a multidão, assim como numa estrada, infelizmente você está errado. Por quê? Jesus, ele deixa bem claro desde o início do seu evangelho que ele foi chamado para quê? Para a estreiteza da vida, o caminho estreito. E o caminho estreito, ele é interessante por quê? Porque se o caminho é largo, eu consigo levar muita coisa. Eu posso levar um caminhão carregado com algumas coisas, eu posso levar um motorhome. Agora, possivelmente no caminho estreito eu vou ter que entrar a pé. Talvez com uma mochilinha nas costas. Talvez no meio do caminho eu tenha até que deixar essa mochila, ou seja,
Deixar tudo que esse mundo oferece e fazer a vontade de Deus. Para nós poder entender um pouco, ser um pouco mais prático em relação ao estreito, acredita que todos em alguma fase aqui da vida já pegaram um ônibus, né? Quem aqui já pegou ônibus? Olha que maravilha, né? Alguém aqui já tentou passar uma roleta no ônibus com uma mochila e uma mala? É possível? Uns falaram que sim, parabéns, uns falaram que não é possível. A estreiteza da vida e o caminho que Jesus convida, irmãos, realmente é para isso. Não é fácil o caminho. Mas nós temos que pensar que quem está à frente desse caminho? Quem já tirou esse caminho? Jesus. Se ele está à frente e ele já trilhou, com certeza nele nós seremos mais do que vencedores. Eu havia comentado na lição aqui, a lição até comentou casualmente alguns pontos do meu sermão, que eu iria dizendo que o modo cristão de viver ele sempre foi contracultural. Então pode ter certeza, onde tem muita gente, possivelmente não vai ser onde Deus está. Onde tem menos gente, possivelmente vai ser onde Deus está. Por quê? Porque o que o mundo prega hoje, a cultura, essa semana falou muito bem sobre a cobiça, né? O que é sucesso na visão do mundo? Dinheiro, fama, importância. Na visão de Deus não, é contentamento com aquilo que eu tenho. Eu sou uma pessoa rica se eu sou contente com aquilo que Deus me dá, se eu sou contente com aquilo que Deus me proporciona, né? Se dando conta ou não, todos nós gostamos de nos escravizar aquilo que todo mundo está fazendo. Isso aí, quem conhece a internet sabe que é bem assim, né? Muitas vezes a gente está ali e a pessoa está falando tal coisa, eu achei bonitinho, eu vou lá atrás, muitas vezes nem sei se é uma coisa boa ou não, mas eu vou e faço, né? Só que a orientação bíblica ela é clara, devemos nos separar das multidões, ou seja, nos separarmos do mundanismo. Só que a internet ela popularizou no Brasil a partir de 2005, refazendo a afirmação. A partir de 2005, a internet ela começou a se popular no Brasil através do YouTube. Então nós temos aí menos de 20 anos de internet de uma forma popular, com acesso a todos. Até essa data, até menos de 20 anos atrás, a maioria dos celulares eram o quê? Com a tela preto e branco. Então, quando a Bíblia fala para nós nos separarmos do mundo ou abandonar as multidões, uma coisa é abandonar as multidões, outra coisa é abandonar o caminho das multidões. Por quê? Porque antigamente, geralmente o que a pessoa era perante as pessoas, ela era também em casa. Só que hoje a internet pode fazer com que muitas pessoas que têm assim uma roupaça assim, de uma pessoa zelosa, com a internet pode ser que à noite em casa ela não seja assim. A internet hoje ela abre meios, abre caminhos para as pessoas, talvez, perante o mundo serem pessoas fiéis e zelosas, só que perante Deus não sejam. Pergunto, o que é mais importante? A visão que o mundo tem da gente ou a visão que Deus tem da gente? Então temos que ter cuidado, né? Nas entradas da alma, a visão nossa é uma coisa muito importante para nós cuidarmos. Por quê? Porque isso pode acabar destruindo a nossa vida. Então muitas vezes, nos separar da multidão não quer dizer a mesma coisa do que não fazer aquilo que a multidão está fazendo. Com o advento da internet hoje, as duas coisas podem estar separadas, mas as duas coisas acabarem levando ao mesmo fim, né? Vamos voltar de novo para Mateus capítulo 7, versículo 14, finalzinho do que nós já lemos ali. O finalzinho do versículo 14 do capítulo 7 de Mateus diz assim: e são quantos que entram pela? Poucos ou muitos? Poucos que entram por ela. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 e 4, Paulo nos dá uma advertência de como estaria o mundo nos nossos dias de hoje. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 e 4. Lá no finalzinho da Bíblia, 2 Timóteo. Eu vou ler o texto aqui, você vai acompanhar essa comigo, eu vou perguntar se tem alguma coisa a ver com os nossos dias de hoje ou não. 3 e 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Acompanhe comigo. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro,
seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de quê? Fábulas, mitos. Pergunto, tem alguma coisa a ver com a nossa realidade do hoje ou não? Ou seja, um texto escrito há 2000 anos atrás tem tudo a ver com a nossa realidade. Ou seja, Paulo já enfrentava isso em seus dias. Ou seja, vai chegar um tempo, como hoje, que a verdade vai estar sendo pregada, e nós agora, daqui a menos de um mês, estaremos colocando essa verdade na mão das pessoas, com o nosso impacto de esperança, 1 de abril. Só que as pessoas, infelizmente, vão rejeitar a verdade. Vão ter acesso à salvação, só que vão rejeitar a salvação. Ou seja, a salvação é para aqueles que aceitam, para aqueles que a querem de verdade. E mais um pouquinho à frente, no versículo 10, nós vimos que Paulo sofreu com relação a isso. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Mesmo capítulo, só que no versículo 10. Olha o que diz na minha versão, não sei se de vocês também diz assim. Quem que abandonou Paulo primeiro? Demas. Por quê? Por que Demas abandonou Paulo? Pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Qual foi o segundo que abandonou Paulo? Crescente. Crescente foi embora para a Galácia. E o terceiro foi Tito. Ou seja, Paulo, quando ele nos dá essas advertências, essas administrações, ele sabe muito bem o que é esperar algo das pessoas e as pessoas não resistirem no tempo do fim aquilo que a Bíblia prega e aquilo que deve ser feito. O Evangelho não procura persuadir-nos que sua mensagem e condições são fáceis, para somente mais tarde começar a descobrir o quanto elas são difíceis. O Evangelho de Jesus Cristo anuncia abertamente, sem qualquer transigência, abrandamento, que a vida cristã é algo que começa por uma porta estreita e apertada. Vai até onde? Vai até o final. Ou seja, começa difícil e termina difícil, né? Vivemos em um mundo repleto de tradições, hábitos e costumes aos quais tendemos a nos conformarmos. Essa é a coisa mais fácil e óbvia a ser feita. Ou seja, o conformismo com o mundo é uma das maiores armadilhas de Satanás hoje. Eu não acho nada errado nisso aqui eu posso fazer, né? De repente eu tomo um cálice de vinho aqui, a colar, né? Porque a medicina fala que o vinho faz bem, uma cervejinha no final de semana. De repente um joguinho de futebol no sábado à tarde, ou na sexta-noite um jornalzinho, ou fico no celular lá horas e horas vendo videozinhos que não me levam a nada. Ou seja, tudo isso acaba contribuindo para que a pessoa acabe se afastando de Deus e acabe fazendo o quê? Alargando esse caminho que Cristo falou que seria estreito, né? Só que o Evangelho, ele deve se impor sobre a nossa vida, deve ser a nossa base para a nossa tomada de decisões que se avolumam sobre nós diariamente, né? Se nós não tivéssemos a Bíblia como nosso único guia, irmãos, nós teríamos várias formas de sermos, ou várias formas de entendermos que nós seremos felizes. Sem o Evangelho, tem várias formas de ser feliz. Concorda comigo ou não? Só que não podemos esquecer que a base ou a síntese da Bíblia, a Bíblia não é um livro de um formato descritivo. A Bíblia é um livro de um formato normativo. É diferente, né? A gente teve estudando algumas lições passadas, eu acho que na lição não tivesse passado, sobre a pessoa de Jesus e os ensinos de Jesus. Eu creio que não existe nenhuma pessoa na face da terra que seja contra a pessoa de Jesus. Jesus foi uma pessoa muito boa, Jesus foi uma pessoa que só praticou o bem, só pregou coisas boas. Agora, quando eu separo a pessoa de Jesus dos ensinos, opa, ele mandou cortar o sábado, não, mas aí não dá, aí eu estou uma pessoa boa, mas ele fica com a vontade dele lá, ou seja, muitas pessoas veem a Bíblia, acham muito bonitas histórias, fazem aquilo que acham que conseguem fazer, aquilo que não conseguem fazer com a barriga, ou seja, transgridem a lei de Deus, mas não se esqueça, a Bíblia ela tem caráter normativo e não caráter descritivo. Isso é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Por que isso é importante? Vocês lembram qual é o nome da igreja que é retratada como nós, Adventista do sétimo dia nos últimos tempos? Qual que é a igreja? Laodiceia. Então vai até Apocalipse capítulo 13 aí. Vamos tentar entender um pouquinho que tipo de mundo nós vivemos hoje, que tipo de igreja nós temos hoje, para nós podermos entender um pouco do contexto da nossa realidade hoje. Apocalipse capítulo 3. Aqui no capítulo 2, João fala de 4 igrejas, no capítulo 3 das últimas 3 igrejas, para fechar a 7, né? Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16.
Qual que é a grande característica da igreja de Laodiceia? Vamos ver se vocês lembram. Apocalipse capítulo 13, versículo 15 e 16. Qual é a grande característica da igreja de Laodiceia? Como? Exatamente, amor. E Deus até fala assim, olha, quem dera tu fosse filhão quente. Quem dera tu fosse um cristão fervoroso, radical, quando tivesse que puxar a rede. Ou quem dera tu fosse, de repente, uma pessoa bêbada, largada no mundo, que é mais fácil de eu te buscar do que aquela pessoa morna. O que é a pessoa morna? É aquela pessoa que é tudo e não é nada, né? Aquela pessoa assim, ela lê a Bíblia assim, ó. Deixa eu ver aqui. Sábado fala que eu veio para a igreja, ok. Sábado eu veio para a igreja, mas sábado, igreja, escola sabatina, muito puxado, muito cedo, já levanta cedo, semana inteira. Então sábado é o culto. Acho que no mínimo, se eu for para o culto no sábado, acho que tá bom. Durante a semana, estudo, quarta é impossível, não tem como. Esquece. Férias, não, férias é férias, né? Vou tirar férias, vamos para a igreja na quarta-feira das minhas férias? Óbvio que não. E domingo? Eu acho que domingo, uma vez por mês, dos domingos, tá bom. O que é uma pessoa morna? Morna é aquela pessoa que trabalha em cima da linha, em cima do muro. Faz o mínimo, tira a média. Perante o mundo, a média é o quê? Aprovação. Só que perante Deus a média é reprovação. Ou seja, nós devemos sempre dar o nosso máximo e o nosso melhor. Não devemos ser mornos. E olha as ironias que a Bíblia nos traz. Vá nesse mesmo versículo e leia o versículo 22 do capítulo 3 de Apocalipse. Olha a ironia de Deus nesse versículo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 22. Ele diz o quê? Como assim, quem tem ouvidos ouça? É possível uma pessoa ter ouvido e não ouvir? Como? Quem tem filho pequeno sabe disso, né? É possível uma pessoa ter ouvido e não ter? E muitas vezes nós, como cristãos, na fé, somos que nem criança. Deus vem e diz assim, ó, faz tal coisa. E eu ouço. Então, quer dizer, no final de cada carta, Deus vem lá de uma forma meio do ano, cada vez fala assim, ó, quem tem ouvidos ouça, ou seja, todo mundo é para ouvir. Mas se ele fala quem tem ouvidos ouça, é porque muita gente, infelizmente, a gente fala, filho é assim, tem que falar 200 vezes, para talvez na 201 ele concordar, te entender e aceitar. Só que nós, como cristãos, muitas vezes somos assim também, né? Deus fala de diversas formas, diversas vezes, mas nós queremos fazer o quê? A nossa vontade, resolver as coisas da nossa forma. Isso chama-se o quê? Chama-se humanismo, ou seja, eu acho que não faz mal para o meu irmão nem para mim, então eu devo fazer. Não esqueça, a Bíblia é o quê? Normativa, não é descritiva. Se a Bíblia fala que eu não devo fazer, eu não devo fazer, com certeza. Mas vamos agora para a solução daquilo que ocorre para cada um de nós. Até agora eu falei só, talvez, para algumas pessoas do óbvio, né? Olha, Daniel, está dizendo isso aí, mas isso é óbvio, isso aí na minha caminhada cristã é isso mesmo. Na realidade, eu quero tentar sair dessa vida. Eu todos os 10 dias de oração, estou dizendo isso, mas não está fácil a luta. Vamos para agora as soluções. Os problemas estão aí, eu não falei nada demais até agora. Uma das soluções está lá em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, por favor. Capítulo 4, versículo 15, um pouquinho antes de Apocalipse. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Qual é a nossa esperança com relação a esse mundo? De acordo com o que você lê em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Eu não vou ler, eu quero que vocês respondam para mim. Qual que é a nossa esperança e a nossa expectativa com relação a esse mundo baseado em Hebreus capítulo 4, versículo 15? Jesus Cristo, né? Por que é Jesus Cristo, de acordo com Hebreus 4, 15? Porque não tinha pecado, mas enfrentou todas as mesmas tentações que nós. Eu vou ler então. Olha só, Hebreus 4,15, isto. O nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois as mesmas tentações que nós, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca o quê? Nunca pecou. Então nossa esperança está em quê? Está em Jesus. Uma coisa que tem que ficar bem clara para nós, irmãos, entre outras coisas tantas, é assim, ó, a nossa missão nessa terra não é vencer o pecado. Se alguém aqui está lutando para vencer o pecado, desculpa, vou ter que frustrar todas as expectativas, que é impossível. A nossa missão nessa terra é lutar contra o pecado. Quem venceu o pecado foi Deus. Quem foi o sumo sacerdote perfeito, de acordo com Hebreus, foi Deus. A nossa missão nessa terra é lutar contra o pecado, não vencer, porque vencer é impossível. Se eu disser aqui que nós vamos vencer o pecado, eu vou dar para o perfeccionismo, aí não preciso nem de Salvador. Jesus Cristo para mim está uma pessoa descartável. Vai chegar no céu,
Imagina chegar no céu e Jesus chega e diz assim: olha, parabéns, Daniel. Tu foi uma das pessoas até que não precisei morrer. Porque tu venceu o pecado. Parabéns, então, capaz que nem eu aqui. Então não tem lógica. A nossa luta nessa terra, a nossa missão nessa terra é o quê? É lutar contra o pecado. Porque aquele que tinha que vencer o pecado na salvação eterna, esse já venceu. E está disponibilizando para cada um de nós no dia de hoje. 30 minutos. Primeira solução, entender que Jesus passou tudo isso que nós passamos e venceu o pecado por nós. Então nós temos confiança naquele que tem a chave e a solução para o nosso problema. Segunda solução para a nossa vida espiritual. O ano de 1990 ele foi um ano muito emblemático para a astronomia. Por quê? No ano de 1990 foi colocado em prática um projeto que fazia 50 anos que estava sendo trabalhado. Desde 1940, a NASA estava trabalhando no projeto de um telescópio que conseguisse enxergar bilhões e bilhões de galáxias à frente. Em 1990 foi colocado na órbita da Terra o telescópio Hubble. Na época, para a época, ele tinha a lente, o espelho mais avançado do mundo para a data, em 1990. Para ser uma base, o telescópio ele tinha apenas 12 metros. Eu até não sei se essa igreja tem 12 metros de largura, mas o comprimento dele deve ser no máximo a largura dessa igreja. Depois de 50 anos, esse projeto foi colocado em órbita, estamos lembrando no dia 21 ou 24 de abril de 1990. Só que qual não foi a surpresa deles ao descobrirem que no telescópio Hubble existia uma pequena diferença na curvatura da lente principal. A lente mais avançada do mundo, existia uma pequena diferença na curvatura de quanto? 2.200 nanomicrons. Já vou explicar o que é isso. Eu estou lembrado porque eu decorei. 2.200 nanomicrons, ok? O que significa isso? 2.200 nanomicrons. Um nanomicron é zero, nós estamos falando de milímetros. 0, bota 10 zeros à esquerda, 1. 2.200 nanomicrons quer dizer que a lente do telescópio mais potente do mundo tinha uma diferença de 1 milímetros. 0,601. Pergunto, é uma diferença telescópica, literalmente, né? Perdão da trocadilho, mas só por telescópio para chegar a essa diferença. Só que essa diferença mínima fazia com que o foco do telescópio não conseguisse dar uma imagem precisa das mais infinitas galáxias. Ele até conseguia dar das mais próximas, mas com um projeto tão avançado, que durou tanto tempo, que eles tinham que fazer? Um projeto perfeito. Só que uma diferença menos que milimétrica, porque eu nem sei, nanométrica seria, né? Nanométrica, fez com que esse foco fosse desajustado e demorasse 3 anos para a NASA conseguir ajustar e ter as imagens. Então, se até a década de 90 as imagens eram, da astronomia eram imagens mais comuns, era a mesma imagem, mas assim, a partir de 90 com essa técnica, com esse espelho, com essa lente, a gente consegue ver fotografia de galáxias a milhões e milhões de anos-luz da Terra. Por quê? Porque o Hubble foi lançado em 1990. Agora, qual é a conclusão que eu quero chegar através disso? De que muitas vezes nós, como cristãos, também temos essa pequena, que perante nós pode ser uma pequena diferença de foco, né? O meu ajuste de foco, a Bíblia fala tal coisa, mas eu vou dar uma desviadinha um pouco para a esquerda, um nanomicron para cá, vou dar uma desviadinha um pouco para cá. Sem saber que muitas vezes essa desviada que nós damos pode levar ao quê? Ao desvio de foco maior. Nenhum desvio de foco começa com um desvio de foco gritante. Imagina a NASA mandar um telescópio para orbitar sobre a Terra com uma diferença de 3, 4, 5 metros. Pô, o pessoal está na Terra, o pessoal tem que saber que a diferença não vai dar. Agora, uma diferença de 2.200 nanomicrons, 0,00006 milímetros, não tem como saber. E para nós, na nossa jornada cristã, também é muito importante nós termos esse ajuste de foco. O nosso foco ele tem que ser sempre a Bíblia. Eu não tenho e não posso me desviar nem para a esquerda, nem para a direita. A Bíblia ela tem que ser a minha norma de vida. Alguns exemplos de pessoas que tiveram foco. Eu gosto muito do livro de uma escritora, que o nome do livro é Jesus Coach, né? E a Laurie Beth Jones, ela diz assim, ela é uma pessoa cristã, e diz que recebeu uma vez uma passagem de uma viagem para a Terra Santa. Mesmo como cristão, ele dizia assim, nossa, a Terra Santa é legal, mas eu nunca teve atração por conhecer a Terra Santa. A pessoa, não, tudo bem Terra Santa, mas eu já leio bastante a Bíblia e isso não vai interferir nada na minha vida.
Viagem de 7 dias. Quem não gostaria de receber uma viagem para a Terra Santa? Todos nós, né? Viagem de 7 dias. Ela disse que no primeiro dia, quando o guia começou a contar as histórias lá do Mar da Galileia, começou a contar as histórias, ela não parava de chorar. Foi uma choradeira a viagem inteira, ela falou. Só que o que mais marcou ela nessa viagem foi o seguinte: numa sexta-feira à tarde, eles estavam passando pela entrada do Antigo Templo e o guia falou assim: era costume dos cidadãos, era costume do Império Romano, às sextas-feiras à tarde, quando o povo ia adorar no templo, e no sábado, queimar cristãos na entrada da cidade. Repetindo, era costume do governo romano, às sextas-feiras à tarde e aos sábados, que era o dia de adoração do povo judeu, queimar pessoas ou queimar cristãos dissidentes, né, contra o governo romano, na entrada da cidade. Qual foi a relação que ela fez? Poxa vida, quantas vezes Jesus não foi adorar no templo e deve ter visto essa imagem? Pergunto, Jesus tinha ou não tinha poder, se ele quisesse, para resolver aquilo naquela hora? Tinha, né? Ele era Deus, 100% Deus, 100% homem. Só que ele não resolveu, porque ele tinha planos maiores para a humanidade. Ou seja, ele tinha foco. O foco dele era o quê? Morrer, e tinha um propósito bem maior. Ele não tentou resolver na hora. Ele poderia resolver, mas teria uma resolução temporal, não uma resolução atemporal, como é o plano de salvação. Vimos também o caso de Jesus, na questão do foco. Vimos também o caso de quem mais? João Batista, né? João Batista, para mim, eu não posso dizer que eu tenho um personagem preferido na Bíblia, porque são vários. Mas vamos supor, se eu tivesse, seria João Batista. Realmente ele foi uma pessoa estrondosa. Até pouco tempo atrás, eu imaginava que João Batista tinha pregado durante muito tempo. Ele era 6 meses mais velho de Jesus. Eu pensei, nossa, João Batista deve ter pregado durante anos e anos para preparar o caminho para o Messias, né, de acordo com João, de acordo com os evangelhos. Só que daí eu fui ler o livro de F.F. Bruce, Introdução aos Evangelhos, não, Craig Grunberg, de Introdução aos Evangelhos. Não existe uma data específica, uma data certa, mas diz que João Batista pregou antes do batismo de Jesus. Depois pode ir comigo para João capítulo 1, versículo 25 a 26, que fala sobre o batismo de Jesus. Antes de Jesus ser batizado e começar seu ministério, João Batista pregou somente de 6 meses a 1 ano. É esse raio de diferença. Ou seja, se Jesus começou seu ministério com 29 anos e meio, quase 30, João Batista começou seu ministério com 28 anos e meio. Ou seja, começou com o que antes de Jesus. E como ele foi uma pessoa de tanta fé, que ele teve a capacidade de fazer o quê? De dar a vida para o Evangelho, não mudou o foco. Em um momento da sua vida, ele deu uma titubeada, porque ele falou assim, perguntou para os seus seguidores, né? Vou lá e pergunte para o Cristo se realmente ele é o Cristo, se ele é o Messias, né? Se ele é o Messias, eles foram lá, deram a resposta para João, ele pode, entre aspas, morrer em paz. Mas qual era o foco de João? O foco de João era o Evangelho, era a vida eterna, era preparar o caminho. Qual era o foco de Jesus? Morrer na cruz. Qual o foco meu e seu hoje como cristãos? Seguir o mundo ou seguir aquilo que Deus nos pede, mesmo que o caminho seja estreito. Se em algum momento você pensar em desistir, meu irmão, lembre-se para onde esse caminho está o levando. O largo, se você está andando pelo caminho largo, lembre-se que o final dele é o quê? A perdição. Agora, se você está andando pelo caminho estreito, que é um caminho com um pouco mais de dificuldade, lembre-se que ele está levando para você para onde? Para a salvação. Qual o caminho que você está seguindo hoje? Ellen White diz para nós, no livro Maior Discurso de Cristo, página 140, ela diz o seguinte: se tomarmos a Cristo como nosso guia, falando sobre ela comentando exatamente sobre Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Se tomarmos a Cristo como nosso guia, nesse caminho, né, ele nos conduzirá a salvo. O maior dos pecadores não precisa errar o caminho se tiver Deus, se tiver Jesus como seu guia. Olha que interessante. O maior dos pecadores não precisa errar o caminho se tiver Jesus como o seu guia. Por que isso? Então vamos ler, lá em João 14,6 diz o quê? Jesus disse que eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho, ele está no caminho, ele lidera o caminho, ele vai nos dar a premiação final do caminho. Ou seja, se Cristo é o caminho, a gente tem a certeza de que ele vai estar conosco o quê? O tempo todo, até o final desse mundo e até a nossa eternidade no céu. Né? Lá em Provérbios 4,18 também diz assim, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha e brilha cada dia, mais até ser o quê? Dia perfeito, exatamente. Que a nossa vereda possa ser a cada dia como
a luz da aurora, que brilha cada dia mais e mais até ser dia perfeito. E como esse mundo precisa do reflexo da luz de Jesus na nossa vida, para que as pessoas possam ser levadas até Jesus. Última experiência, para terminar o sermão, que eu vi que o meu tempo já está avançando. Conta a história que existiam dois amigos numa pequena cidade. Eles eram os melhores amigos, cresceram juntos nessa cidade. Só que em determinado momento, um decidiu fazer medicina, o outro decidiu fazer direito. Ok? Aí cresceram, na cidade não tinha faculdade, tiveram que se separar. Tiveram uma amizade até os 18, 20 anos, cresceram e se separaram. Um foi para a faculdade fazer medicina, outro foi para a cidade fazer direito. Só que o interessante é que depois deles se formarem, eles voltaram para a sua terra natal para exercer a sua profissão na sua terra natal. Então ele foi ser médico na cidade onde eles cresceram e o advogado foi ser advogado na cidade em que eles cresceram. Só que em determinado momento, o médico, um dos amigos que era médico, ao fazer essa cirurgia, por causa de um erro médico, ele acabou fazendo com que o seu paciente viesse a óbito. Ou seja, foi fazer uma cirurgia e o seu paciente acabou morrendo. E todas as provas, todos os indícios davam a entender que ele era o culpado. Se ele era o culpado, ele tinha que pagar. Né? Porque ele fez uma faculdade, ele tem um CRM, né? Acho que é de medicina, ele estava exercendo uma profissão e ele acaba sendo responsável pela vida que ele tem nas mãos. Né? Fazer uma cirurgia e se sente capacitado, se a pessoa vier perder, infelizmente ele vai ser, a tendência a ser culpado e condenado. O que ele fez, esse médico? Ele pegou e tentou fugir. Só que antes de fugir, o seu melhor amigo, que era advogado da mesma cidade, falou para ele: não sei, a história não tem o nome da pessoa, mas falou: meu amigo, fica aqui que eu vou te defender. Eu sei que tu é inocente, eu sei que o erro não foi teu. Pode ficar aqui, vamos lutar juntos, não precisa fugir. Pode ficar aqui, eu vou te ajudar, nós vamos vencer, nós vamos ir para o tribunal, eu vou provar a tua inocência, que não foi uma coisa tua, foi uma infelicidade, não foi uma imperícia, foi uma infelicidade com a saúde daquela pessoa. Só que o seu amigo médico não ouviu, pegou e sumiu, fugiu. Passou-se o tempo, 10 anos depois ele foi capturado. 10 anos como fugitivo, não podendo exercer a profissão como médico, mas ele foi capturado. E foi para ser julgado na mesma cidade onde ele havia cometido, onde havia ocorrido o óbito. Como foi a surpresa dele, ao ele entrar no tribunal para ser julgado? Quem era o juiz daquele tribunal? O amigo, você conhece essa história já não? Ah, tá não, porque é dedução, né? É bom, tá bom. Mas o ministro, o amigo dele. Exatamente. Imagina o raio de euforia que esse médico não ficou ao saber que a pessoa que ia julgar o seu caso havia sido seu melhor amigo. Por mais que ele estivesse sem se falar há 10 anos, eu digo: nossa, graças a Deus, Deus colocou a pessoa certa na minha vida. Meu amigo é o juiz. Não sei porquê, mas em algum momento ele acabou indo para o banheiro e o amigo dele acabou indo também. E os dois acabaram se cruzando. Aí ele chegou e disse para o seu amigo médico, falou para o seu amigo, antes advogado e agora juiz: nossa, que bom que tu está aqui. Lembra daquela vez que nós conversamos? Lembra? O juiz falou: lembra. Nossa, que bom. Porque agora eu tenho certeza da minha absolvição. Agora eu tenho certeza que vai ser feita justiça. E agora eu tenho certeza que eu vou ser liberto. Olha a frase que aquele juiz falou para o seu melhor amigo de infância. Naquela época, eu estava como teu advogado. Hoje, eu estou como teu juiz. Ou seja, hoje eu vou julgar o teu caso. Irmãos, de acordo com as profecias, a porta da graça ainda não se fechou. Então, todos nós temos hoje Jesus como nosso advogado. Todos nós temos que fazer uso disso, para que nós possamos lutar contra o pecado e podermos um dia morar com ele no céu. Só que vai chegar um dia que nós teremos Jesus como nosso juiz. Pergunto: se nós temos ele como nosso advogado hoje, nós não usamos ele, que tipo de juiz ele vai ser com relação a nós? Ele vai praticar justiça. Ele deixou todo o manual aqui na sua vida para nós praticarmos. Se hoje ele, como meu advogado, eu não fizer bom uso disso aqui, pode ter certeza que não vai ser no dia do juízo que aí realmente eu vou, pela dor e não por amor, que eu vou fazer um bom uso. Quantos de vocês estão dispostos a continuar essa maratona dos 10 dias de oração, a continuar com essa comunhão com Cristo e tirar nesse seu caminho até a sua volta? Peço que levante a mão.
Que esse possa ser o seu e o meu desejo nessa manhã, porque a porta continua estreita. Nesse momento eu convido a irmã para cantar e terminar a nossa mensagem com mais uma vez a mensagem musical. Irmã Diandra, isso não é Diandra.